Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte, querido. Nenhuma desgraça acontece de repente. Vem comigo até o final aí que eu te explico. Vamos junto. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, né, querido? Bem rápido e fácil. Você vai clicar aí no botão de se inscrever e não esquece de clicar no sininho. Aí você é notificado a cada vídeo novo, a cada postagem que a gente vai colocando aqui e você assiste antes de todo mundo. Legal, né? Então, querido, curta, comenta, compartilha. Curtindo e comentando, o próprio YouTube já alavanca o vídeo, mostra esse vídeo para mais pessoas e compartilhando, você pode fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais alcançaria não fosse pela tua ajuda. Então eu conto contigo nessa tarefa aí de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. A gente vai levando a palavra. Nosso objetivo aqui é estar abençoando vidas. Um vídeo desse aqui do nosso canal, já estamos chegando aí a 600 vídeos no canal, com certeza mais de um vídeo aí pode ser uma grande bênção na vida de alguém. Então compartilhe esse ou qualquer outro vídeo aí e recomende o vídeo aí para as pessoas, tá certo? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 11, os versículos são 9 e 10. Apocalipse 11, versículos 9 e 10, diz assim: Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Até aqui, né, querido? Esses dois versículos estão muito ligados aos versículos anteriores, aos 7 e 8, onde a gente falou sobre como é que era a realidade, a prática do mundo na época da vinda das duas testemunhas. Então, quando compara lá no vídeo anterior, se você não assistiu, assista para ver com mais detalhes. Aqui a gente não vai entrar a fundo porque já está explicado no vídeo anterior. Então, quando fala ali de Sodoma e Egito, está trazendo exatamente o simbolismo, porque geograficamente está se falando aqui de Jerusalém, da terra ali, até pelo fato, quando é mencionado aqui, as duas testemunhas são chamadas de profetas, isso é uma alusão às próprias palavras de Jesus Cristo, que fala a respeito de Jerusalém, que mata os seus profetas, ou seja, não é apenas relacionado ao próprio Jesus, mas sim também as duas testemunhas. E o fato também de estarem sendo chamados de profetas é porque profetizar é anunciar algo de Deus, é falar algo de Deus, é anunciar algo que vem do céu para a terra. Então, esses dois homens, que a gente imagina muitos indicativos que sejam Moisés e Elias, mas como nós falamos em alguns vídeos anteriores aí, assista todos os vídeos aí correspondentes a esse capítulo 11, para você entender melhor a respeito das duas testemunhas. Pouco vai importar para o povo daquela época lá, se vai ser realmente Moisés e Elias ou não, ou se são dois anjos, dois seres, pouco vai importar, porque a gente já vai estar vivendo um tempo onde já vai haver uma impregnação da ideologia anticristã, onde o mundo vai estar envolvido. Por isso, se você não assistiu, assista os vídeos correspondentes às 7 cartas de Apocalipse. Por isso que a gente frisou bastante. Se você assistiu o vídeo lá, todos os vídeos das cartas, você vai ver que a gente frisou bastante. Olha, preste atenção nisso, isso aqui vai ser muito importante para todo o livro do Apocalipse, para o restante do Apocalipse. E você vai ver como que em todas as cartas, praticamente, o alerta de Jesus ao povo de Deus era para fugir da imoralidade sexual, das perversões sexuais, das relações sexuais ilícitas, é fugir da idolatria. Então você vai ver em vários aspectos ali as críticas e os alertas de Deus às igrejas do Apocalipse, ali nas cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, voltado para esses temas que giram em torno de imoralidades sexuais, práticas sexuais ilícitas e idolatria. Então, as 7 cartas alertavam muito, por quê? Porque o tempo da igreja do fim precisava de alguém de um caráter do fim. O tempo da vinda de Jesus Cristo precisava de pessoas com o caráter do fim, porque a igreja seria levada. Então nós acreditamos que no capítulo 7 de Apocalipse está descrevendo o que Paulo vai falar em Tessalonicenses, na primeira e na segunda carta, que a gente vai entender como o arrebatamento. O texto está aqui, depois você dá uma conferida aí.
Então a gente acredita que nessa época aqui, e aí entra exatamente esse versículo 9, que fala muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações. Repare que está se comparando aqui exatamente aquele povo que é aquela grande multidão que entra no céu. João pergunta, quem são esses? São aqueles que vêm de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, os que foram fiéis a Deus entrarão no céu. Os que não forem fiéis a Deus, automaticamente estarão sendo fiéis a Satanás. Então, quando Jesus ele fala assim, que ninguém consegue servir a dois senhores, pesquisa aí no Google que você vai achar os textos aí, eu vou deixar aqui também. Quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, que ou quando dá as costas para um, se volta para o outro, dá as costas para o outro, se volta para um. Então, a gente está sempre a serviço de alguém. Então, aqui exatamente está exemplificando isso. Olha, quem foi fiel a Deus vai entrar no reino dos céus, vai usufruir com Deus, vai entrar na glória, vai receber vestiduras brancas, porque a fidelidade a Deus vai ter a consequência, o céu. A fidelidade a Satanás, que é exatamente o caminho da infidelidade a Deus, ao ser infiel a Deus, ao desprezar os princípios, desprezar os alertas. Querido, não tem problema se você tem a dúvida, mas será que determinadas práticas sexuais que eu tenho é errado ou não, querido? Faz o seguinte, cara, para e acredita simplesmente em Deus. Ou você confia em Deus e você acredita que Deus ele pode suprir todas as coisas na tua vida, Deus pode satisfazer todas as tuas carências, Deus pode te fazer feliz como nada nesse mundo pode te fazer feliz, ou você crê nisso e você se entrega de corpo e alma realmente a Deus e recebe as consequências, que é entrar nos céus e receber vestiduras brancas, ou você paga para ver. Eu não recomendaria pagar para ver. Então, quando está falando aqui esse versículo 9, está falando exatamente isso. Olha, o diabo ele vai cultivar uma fidelidade a ele. Satanás vai cultivar uma fidelidade a ele. E como que essas coisas vão ser cultivadas? Com incentivos a aborto, relações sexuais ilícitas, práticas sexuais completamente imorais, a inequidade que vai estar impregnada, aquele coração voltado para ódio. O que é um coração voltado para ódio? É aquele coração em que, para determinadas pessoas, se não são a meu favor, se não estão comigo, para essas daqui, que seja destruído, que seja aniquilado, e vale qualquer coisa, até que não esteja na lei. Agora, para o outro, como eu tenho simpatia, como eu sou adepto de conceitos, de ideologias, ainda que exista lei contra eles, então não, vamos abafar, vamos deixar isso de lado, deixa seguir, porque afinal de contas tem boas intenções. É por isso que se diz que de boas intenções o inferno está cheio. De todos os povos, tribos, línguas e nações, essa fidelidade ela vai ser cultivada. Para que aconteça toda essa desgraça aqui no mundo, isso não acontece de repente, isso não vem por acaso. Isso vai sendo plantado, isso vai sendo semeado, e o povo ali vai curtindo isso, eles vão exatamente trabalhando em cima disso. Quando fala aqui, e não permitam que os cadáveres sejam sepultados, a gente precisa dar uma olhada lá para o Salmo 63, versículo 10. O Salmo 63, 10 vai dizer o seguinte: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O que a gente vai perceber aqui, pasto dos chacais, serão entregues, ou seja, não serão sepultados. O fato de que o versículo 9 vai falar: porém os que procuram a vida para a destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, ou seja, morrerão, e virão a ser pasto dos chacais, ou seja, ficarão com seus corpos expostos e não serão sepultados. Por quê? Porque isso era um indicativo, tanto no Oriente, em todo o Oriente ali, deixar os corpos sem serem sepultados era um indicativo de vergonha, era um indicativo ali de desgraça. Então, colocar os corpos ali sem ser sepultado indicava desgraça, indicava vergonha. Então, o que o povo queria fazer ali era colocar, expor aqueles profetas à vergonha, para dizer que eles eram os desgraçados. Só que toda maldição Deus transforma em bênção. E o povo, na época da vinda do anticristo, do império do anticristo, lembra que a gente está no centro aqui do império do anticristo. Quem destruiu as duas testemunhas, como a gente falou nos vídeos passados, foi exatamente a besta, o surgimento da besta. A besta aparece ali como aquele espírito que enche o anticristo, e só eles conseguem
destruir as duas testemunhas, ninguém mais conseguia causar dano às duas testemunhas. E o texto vai dizer aqui que todo aquele povo contempla aquilo e se alegra com aquilo tudo. Então esse final do versículo 9 está muito ligado ao versículo 10, quando vai falar que os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Essa zombaria a tudo que é de Deus está lá profetizado por Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Então aquilo é um cultivo. Então, que são ideologias que são impregnadas, é uma lavagem cerebral voltada para as pessoas se oporem, rejeitarem, odiarem tudo que é relacionado a Deus, tudo que é relacionado a culto, como a gente também já falou em alguns vídeos aí passados. Então tudo que está relacionado a Deus, e a gente em breve vai estar lançando aí um vídeo exatamente falando sobre liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de proselitismo, são coisas que são muito diferentes e sorrateiramente essas coisas elas vêm retirando e elas vêm destruindo. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso tudo, porque senão a gente acaba sendo contaminado por todas essas ideologias do mundo. Por quê? Porque isso vai sendo cultivado paulatinamente. A gente já está vivendo um tempo onde anos atrás as coisas foram sendo jogadas. Se você reparar, as coisas são forçadas. Aqueles que se opõem são taxados com vários istas e vários nomes, simplesmente porque estão se opondo a algo que está sendo imposto ali, de uma quebra, de um paradigma. Essa ideia de quebrar uma tradição, essa coisa muito tradicional, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa estar centralizado naquilo que é a cultura do reino, naquilo que são princípios e fundamentos básicos registrados nas Escrituras, ordenanças, mandamentos de Deus, dos quais nós não podemos nos desviar. E eu não recomendaria pagar o preço para ver se Deus está certo ou não. Eu prefiro, se é para arriscar, eu prefiro arriscar os meus desejos, as minhas vontades, deixar de lado e seguir firme, obediente a Deus. Eu tenho muito mais a ganhar sendo obediente a Deus. Então aqui vai falar que eles se alegram, eles realizam festas. Esse sentimento é um sentimento que vai sendo construído, porquanto os profetas atormentaram os que moram sobre a terra. De que maneira que eles atormentaram? Falando a respeito de Deus. Aqui a gente vê uma evidência muito clara de como vai estar a mentalidade do povo ao reagir a uma profecia. Como vai estar a mentalidade do povo ao assistir um vídeo, ou ouvir alguém falar, ou simplesmente ter lá as testemunhas pregando e anunciando a respeito de Deus. O que elas iriam profetizar? Um arrependimento, que aquilo tudo era consequência, provavelmente falando ali da palavra de Deus, enaltecendo princípios, levantando mandamentos, contando as histórias bíblicas que todo mundo na realidade já conhecia. Mas o povo está com o coração tão endurecido para Deus, mas esse endurecimento, que ninguém tem um coração duro de um dia para o outro. Ninguém dorme com o coração amolecido, apaixonado por Deus e no dia seguinte acorda com ódio de Deus. Isso é construído. São fatos que são colocados e pior do que os fatos, a pior coisa da gente passar por situações é a maneira como a gente encara aquelas situações e a maneira como a gente entende aquelas situações. Isso faz total diferença. A maneira como a gente vê o controle de Deus, o poder de Deus, o entendimento de que determinadas coisas também já são consequências de outros. Infelizmente, o ser humano está sendo cultivado e alimentado hoje para viver uma vida completamente inconsequente, completamente desprezando tudo aquilo que possa vir e que possa acontecer. Simplesmente está fazendo, não tem a menor noção de que isso tem uma consequência lá na frente. A gente falou no vídeo passado, pessoas fazendo aborto, praticando, hoje está virando mais do que normal, pior do que virar normal, é você receber essa pressão como se isso fosse obrigatório. Uma coisa é isso ser comum para determinadas pessoas, é comum para ele, feliz, é esse o caminho que você está escolhendo. Vai lá, eu não recomendo, mas se você quer, você segue. Agora, outra coisa é eu que não quero fazer aquilo, é eu que não estou disposto a fazer aquilo, receber uma pressão como se só aquilo fosse ser a verdade. Então, é esse o mundo que a gente está vivendo. A gente precisa ficar antenado, querido. Cuidado
com as coisas que você acaba sendo arrastado, e se isso está te conduzindo a imoralidades sexuais, práticas sexuais, voltado para pornografia, práticas sexuais ilícitas, se você quer entender o que são práticas sexuais ilícitas, assista os vídeos, são mais de um vídeo correspondentes a Gálatas 5, que estão aí no canal, está aí na playlist Reflexões Rápidas, assista os vídeos correspondentes a Gálatas 5, que você vai entender lá o que é exatamente práticas sexuais ilícitas. Idolatria, rejeição à palavra de Deus, aquela aversão ao arrependimento, a pecado, tudo aquilo quando se fala a Deus, está falando tudo aquilo que se fala de pecado, de arrependimento, de retorno a uma vida de santidade. Então as pessoas estarão com o coração muito duro e muito cheio de ódio. Por isso que quando essas testemunhas elas falam, elas estão atormentando. Por quê? Porque não é aquilo que as pessoas querem ouvir, porque elas já foram alimentadas, já houve um cultivo, já houve um incentivo, já houve uma construção de uma ideologia anticristã. Muito cuidado, querido, com princípios que às vezes você vai destruindo de pouquinho em pouquinho. Muito cuidado com as raposinhas, pesquisa aí no livro de Cantares. Muito cuidado com as raposinhas, porque às vezes você está preocupado demais com a raposa grande, mas as raposinhas estão minando os princípios fundamentais do cristianismo na tua vida, e quando você vê toda a tua construção de cristianismo está construindo. O que significa tá sendo destruído? O que significa destruir tudo aquilo que é princípio cristão? Significa perder a fé, significa começar a duvidar dos propósitos de Deus para a tua vida, significa começar a ter falta de entendimento. Será que Deus quer realmente algo para mim? Será que Deus realmente me ama? Significa começar a duvidar do amor de Deus para a tua vida. Começou a duvidar do amor de Deus para a tua vida? Já começa a haver uma rejeição para Cristo. Então perceba que as coisas são passo a passo, são pecinhas que vão se encaixando. Ninguém rejeita Deus, ninguém acha que Deus o odeia, ninguém acha que Deus o abandonou se isso não foi construído antes. Outras peças foram colocadas antes que causaram essa separação entre o homem e Deus. Se você está ali cultivando, através da tua oração, da leitura bíblica diária, do teu coração voltado para Deus, do arrependimento, de uma busca por uma santidade, se você vai construindo, você não vai se deixar enganar. Cuidado, porque nesse tempo aqui, querido, aqueles que são fiéis a Deus já não estarão mais aqui. Somente aqueles que foram fiéis a Satanás. Para ser fiel a Satanás, basta apenas uma decisão: rejeitar a Deus. Quem rejeita a Deus está caminhando na direção da fidelidade a Satanás. Não é esse o destino que Deus tem para você, querido. Não é esse o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus quer que você entre na glória e receba vestiduras limpas, querido. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.